Fala, empreendedor! Tudo em ordem com você? Estou muito feliz, estamos aqui em mais uma semana, começando bem, né? As nossas atividades, começando um mês novo. E vamos falar hoje sobre uma coisa muito interessante, sobre a forma de apresentar os nossos serviços para o cliente, né? A forma ideal da gente conversar com o cliente na hora de falar de uma forma mais didática, que eu chamo isso de apresentação por camadas. Já ouviu falar? Então espera um pouquinho aí, que eu já volto. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente seus resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Entre na nossa comunidade fechada no Facebook, curta, comente, avalie os episódios e convide seus colegas e amigos para conhecer esse projeto e fazer parte desse movimento. E aqui vamos nós a mais um episódio. Boa! Bom, vamos lá então, começando essa semana aqui com mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, né, no assunto da apresentação por camadas, eu quero te convidar a conhecer melhor o projeto GC. Eu já falei deles algumas vezes aqui para você. GC é Grupo de Estudos Consultório Empresa, que faz parte do grande movimento Consultório Empresa, que tem a ver com este podcast, também tem a ver com os livros, tem a ver com um curso, tem uma série de atividades que compõem, né, o movimento Consultório Empresa, sendo que esse podcast é uma atividade gratuita que você pode acessar, como você já bem sabe. E o GC, que é um grupo de estudos, são grupos de pessoas, de pequenos grupos de profissionais de saúde que se encontram para estudar melhor esses áudios aqui e um material específico que eu monto para a atividade desses grupos, né? Então são vídeos, são áudios, tem um material escrito, um negócio muito legal e um projeto que vai muito além de apenas, entre aspas, aí, estudar todo esse material, que já é uma coisa muito legal. Então não se trata de um curso, tá? É um grupo que se ajuda mutuamente a alcançar objetivos. Então eu quero te convidar a você conhecer melhor isso. Você pode entrar no site do consultorioempresa.com.br, procura lá por GC, G-E-C-E, né? GC, dá uma olhadinha lá, tem um vídeo meu explicando, tem um texto bacana e espero que você curta bastante, tenho certeza que vai curtir. Inclusive você pode querer montar um grupo aí na sua cidade, dá uma olhadinha lá e a gente conversa depois sobre isso. E eu quero também te convidar a participar das próximas turmas do nosso curso chamado Evolution. O Evolution é um curso de 12 meses, onde a gente tem aulas presenciais 3 dias seguidos, mês sim, mês não, portanto teremos 6 encontros presenciais e nos meses que a gente não tem encontro presencial, tem uma atividade online complementar relacionada ao módulo anterior. É um curso que passa de finanças, vendas, marketing, enfim, passa sobre todos os assuntos relacionados à gestão, ao marketing, coisas que são essenciais para a gestão do consultório. Então vale muito a pena. Nós vamos ter agora no mês de abril de 2020, uma turma começando em Cuiabá, Mato Grosso, em parceria com a ABO Mato Grosso, e em maio em Goiânia. Então se você é profissional da saúde dessas regiões, então fala com a gente, me procura, que você vai ter a oportunidade de, quem sabe, participar de uma dessas duas turmas, tá bom? Então fica o convite para você conhecer mais. Também pode entrar no site tomasmkt.com.br, tem mais informações lá do Evolution e de outros cursos nossos também. Bom, então vamos lá. Eu falei que o nosso assunto de hoje é para falar sobre apresentação por camadas. Como é que é isso? Bom, uma coisa que eu venho prestando sempre muita atenção e faz parte do método SOMAR, eu já falei em outro episódio aqui sobre isso. O método SOMAR é um método de vendas que eu desenvolvi, que foi sendo trabalhado ano após ano, enfim, até chegar na complexidade que ele é hoje. O método SOMAR é uma sequência de passos, né, onde eu vou primeiro sondar o cliente, depois oferecer o serviço certo da forma certa, depois eu vou modelar, fazer ajustes na minha proposta, eu faço o acordo propriamente dito e, por fim,
eu realizo, né? Porque o que eu vendo, na verdade, o que a gente vende em saúde é uma promessa. Então eu realizo a partir daí. Bom, então dentro do método SOMAR, na hora de apresentar o cliente, que é o oferecer, na hora de oferecer para o cliente, eu vejo muito erro que as pessoas fazem isso. Oferece o serviço, apresenta o serviço de uma forma errada. E é sobre isso então que a gente vai falar hoje de uma forma mais específica aqui. A apresentação por camadas então é o seguinte: na hora que você vai falar para o cliente qual é a sua proposta propriamente dita, ou seja, qual a sua solução para o problema, a apresentação por camadas, é a forma como eu dei este nome, vai te ajudar a ter uma sequência lógica de apresentação didática para que o cliente entenda melhor. Porque o que está por trás disso? Quando o cliente não entende com clareza o que você está falando, ele fica com dúvidas conceituais, ele não entende o passo a passo ou não entende uma palavra ou outra que você usou, isso gera insegurança e a insegurança gera não venda, ou seja, não fechamento, não adesão, não seguir a um tratamento. Então é fundamental você saber explicar com clareza para o seu cliente e saber e ter certeza que ele entendeu aquilo que você está tentando explicar para ele. A metodologia, o passo a passo, até os riscos, é necessário que ele esteja entendendo bem para ter uma adesão mais profunda aí com você. Bom, então na hora que você vai apresentar o plano de tratamento, antes disso, você vai entrar em contato com o cliente, você vai fazer a primeira abordagem, você tem a forma de cumprimentá-lo, você tem uma forma de conversar com ele, depois de extrair informações, que a gente chama isso de sondagem. Então tudo isso vem antes. Então tudo isso você já fez, então você já fez o contato. Estou considerando que a sondagem, que é a parte mais complexa de tudo isso, né, de entender quem é o cliente, as suas motivações de compra, o porquê que ele está ali, qual é o perfil que ele tem, que expectativas ele tem com relação ao tratamento, a você, a clínica, etc, etc. Depois de tudo isso feito, que você está mais ouvindo, você está perguntando, aí finalmente vai chegar a hora de você falar. Opa, chegou a hora de você falar. A hora que você vai falar, é aqui que eu tô querendo dizer que muita gente se atrapalha. Essa forma de falar, forma de apresentar pela primeira vez, você precisa começar por uma camada superficial que eu chamo de solução bruta, solução macro. E aí você vai, aos poucos, cada vez mais dando mais informação e complicando, entre aspas, complicando essa informação. Ou seja, você vai detalhando esta solução que você ofereceu para o cliente, de maneira que ele consiga entender o que você quer dizer. Em cada passagem de camada, da mais superficial até a mais profunda, em cada passagem de camada, o cliente tem que te responder se ele entendeu ou não a camada anterior. Muitas vezes você vai fazer isso efetivamente perguntando: o senhor entendeu? O senhor entendeu? O senhor entendeu? Né? Você vai perguntando. Outras vezes a própria pausa ou acenar da cabeça do cliente já te mostra que sim, ele entendeu até ali, ok? Então como é que funciona? Eu vou dar um exemplo de um implante dentário, por ser uma área que eu domino um pouco melhor aqui, para poder te explicar didaticamente isso, mas vale para qualquer atividade da área da saúde, ok? Então vou dar um exemplo. O paciente veio te procurar, por exemplo, porque ele está sem um dente, ou sem alguns dentes, vamos dar um exemplo aqui, e isso gera nele uma dificuldade de mastigar, ou gera nele um certo constrangimento, ele fica embaraçado perto de algumas pessoas, envergonhado por causa daquilo, ou seja, pode ser uma questão estética, funcional e por aí vai. Então ele te mostrou o argumento principal dele, ok? Então agora o que você vai fazer na camada principal, ou seja, na primeira solução? Você vai dizer para ele assim: então agora, seu José, para a gente conseguir devolver ao senhor a sua capacidade aí de morder tranquilamente, voltar a comer aquele seu churrasquinho tranquilo, sem ficar com medo da dentadura cair, ou sem achar sem mostrar essa falha que o senhor tem, ou sem doer mais, não importa, ou aquele argumento que ele usou para você, né? Então você devolve o argumento para ele. Então, seu José, para a gente devolver essa sua mastigação, para você não passar mais essa vergonha, então para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aí um dente postiço, né? Um dente no lugar daquele que não tem. Nós vamos colocar uma coisa artificial ali. Você vai usar suas palavras para isso, mas nós vamos fazer uma reposição daquele dente que o senhor não tem para que o senhor volte a morder. Essa primeira explicação,
que assim, nós vamos repor esse seu dente que o senhor não tinha, para o senhor poder voltar a morder e comer tranquilo e ficar sem problema estético. É a primeira solução, é isso que ele quer, ou seja, ele quer uma solução estética, quer a solução da mordida. Então você já disse para ele, ó, é isso que eu vou te dar. Tudo bem? Aí, ok. Né? Então tá, como é que nós vamos fazer isso? Por exemplo, você poderia explicar para ele assim, olha, seu José, o senhor sabe que existem duas partes fundamentais no dente. A parte de fora, que a gente chama popularmente de coroa, a gente pode chamar assim, e a parte que fica dentro do dente, dentro da gengiva lá, né? Que é a raiz. O senhor sabe que tem a raiz? Ah, sei. Então, tem essas duas partes. Quando a pessoa perde só a coroa, a gente vai repor aquela parte da coroa com uma prótese, tá? Agora, quando a pessoa perde a raiz, a gente tem que fazer uma raiz postiça, a gente tem que fazer uma segunda raiz. No seu caso, o senhor não tem o dente inteiro, o senhor não tem só a coroa, o senhor também não tem a raiz. Neste caso, a gente tem que repor em primeiro lugar, então, a raiz do dente, e sobre esta raiz do dente a gente faz uma nova coroa. O senhor entendeu? Opa, entendi. Então, como é que nós vamos colocar esta raiz postiça, essa nova raiz? Então, aí você pode mostrar para a pessoa. Então, isso aqui é um procedimento que a gente chama de implante, que o mercado chama de implante. O que é um implante? É uma pecinha de metal que ela vai ficar no lugar da raiz para poder ter o dente por cima. Ok? Entendeu? Entendi. Muito bem. Como é que é colocado essa pecinha aí? É um procedimento cirúrgico muito simples, muito rápido. O senhor vai ficar aqui em torno de meia hora, aí você vai falar o seu tempo aí. É bastante simples, faz na hora mesmo, anestesia local e papapá. Então você vai explicar para ele de uma forma simples que é um procedimento... o que é que você vai fazer? Então você conta para ele ali que aquilo é um implante, né? E aí você fala para ele assim, por exemplo, olha, aí depois de algum tempo, a gente vai precisar esperar algum tempo até que o osso se prenda bem neste metal, a gente chama isso de osso de integração. Quando isso estiver ok, a gente faz um novo procedimento bem simples também para poder colocar finalmente a coroa em cima e o senhor voltar a mastigar. O tempo para isso vai ser mais ou menos tanto e blá blá. Bom, eu acho que você conseguiu já entender até aqui, você que está me ouvindo e assistindo aqui, o que eu estou chamando de apresentação por camadas. Eu estou tentando apresentar para o cliente aquele procedimento de uma forma didática, de uma forma passo a passo, de uma forma bem simples, considerando que aquela pessoa não sabe nada, que ela é completamente leigo. Aí ele vai aprendendo mais e mais sobre o assunto, ele vai entendendo o passo a passo, vai se tornando seguro com relação ao que vai acontecer e conforme as dúvidas vão aparecendo, ele já vai te apresentando, porque você está caminhando nessa direção, você está dando oportunidade para ele te responder se não entender alguma coisa em cada momento. O contrário disso, é o que eu vejo muitas vezes, é que o profissional começa a falar de osteointegração se a pessoa não entendeu o que é osteointegração e para que ela serve, por que eu preciso disso, pino, que pino, por que eu tenho que pôr pino, o pino vai junto com a raiz, como é que é isso? E tem uma coroa, a pessoa não sabe o que é o que. Eu tenho uma pesquisa que a gente fez na Tomás, que mostra que as pessoas na rua, perguntando na Avenida Paulista, as pessoas quando perguntadas o que é um implante, elas acham que é a coroa, ok? Estou falando com dentistas agora. Ou seja, a pessoa nem sabe o que é um implante. Então você, de qualquer área da saúde que você seja, você sabe que tem procedimentos que a pessoa tem um entendimento equivocado. Será que todo mundo sabe exatamente mesmo o que é um botox e para que serve? Qual é o processo que acontece quando você aplica toxina botulínica? Será que as pessoas sabem realmente o que é, sei lá, um lifting? Será que as pessoas sabem exatamente o que é um peeling? Será que as pessoas sabem o que é... aí por aí vai, né? Uma avaliação, sei lá, capilar, mas não interessa. Você já entendeu o que eu quis dizer. Enfim, a gente não deve pressupor essas coisas. Tem que explicar para o cliente de uma forma simples. Se ele já entender aquilo, ok, você vai avançando para níveis de explicações maiores e mais complexas. Mas se ele não entender, você não pode avançar para um nível abaixo, ou seja, um nível mais profundo dessas camadas. Conforme você vai apresentando então camada por camada, vai chegar um momento que você explicou tudo. O que é, como é que funciona, o passo a passo, eventuais riscos. Ficou bem definido, já bem detalhado, e ele foi te dando o ok, tá? Quando você chegou nessa fase, somente aí você está autorizado pelo tio Plínio, somente aí você vai estar autorizado a apresentar preço. Atenção, não apresente preço para o cliente antes de ter feito toda uma apresentação, inclusive dessa apresentação por camadas em detalhes. Ou seja, não apresente o preço antes de agregar valor.
Então, nesse momento, ele vai ter entendido bem o procedimento, ele entendeu que aquilo é a solução daquele problema que ele te procurou, seja ele de estética, de dor, ou seja o que for. Então, ele tem a solução e ele entendeu o processo. E aí, imediatamente, na última camada, penúltima camada ali, antes de você chegar no preço, que seria supostamente a última camada, você vai falar para ele assim, então, senhor José, até aqui o senhor entendeu? Ficou alguma dúvida com relação ao material, procedimento, a fase cirúrgica? Alguma dúvida disso aqui? Não, tá tudo certo? Tá. Aí você vai fazer uma frase colocando o benefício central do que ele veio te procurando, ou seja, a essência do valor que você está oferecendo para ele, e em seguida você vai falar o preço. Tá? Mais ou menos assim, você vai falar para ele. Bom, sendo assim, já que o senhor não tem mais nenhuma dúvida, então, para restabelecer então seu sorriso, para o senhor ficar bem de novo e voltar a comer tranquilamente seu churrasco ali com a família, de domingo, bem tranquilão, sem problema nenhum, sem passar mais vergonha, seu José. Então seu tratamento será apenas... E você vai falar o valor para ele. Tem método também para falar o valor, mas isso fica para um outro episódio. Mas aqui o que eu quero mencionar é a fase didática da apresentação, ela precisa funcionar de uma forma natural. Eu tenho isso de certa forma comigo, com o meu modelo mental. Eu costumo quase que falar, eu dou aula de certa forma explicando uma camada mais simples e depois eu vou aprofundando. E é assim que você deve fazer também com o seu cliente. Algumas informações adicionais então. As nossas pesquisas feitas pela Tomás Gestão e Marketing mostram que uma parte considerável das pessoas não fecham tratamento por insegurança. Isso é mais de 85%, dependendo da área do Brasil, do tipo de serviço, grau de profundidade, mas eu estou arredondando aqui, 80% a 85%, às vezes até mais do que isso, não fecham o tratamento por insegurança. E da onde vem essa insegurança na maior parte dos casos desses daí? Vem porque a pessoa não sentiu confiança, não se sentiu seguro com a explicação do profissional, ou seja, não entendeu exatamente o que vai ser feito ou não entendeu os passos necessários. Isso gera uma insegurança, ele não entendeu bem o que é, não sabe contar para outra pessoa, não sabe falar para o seu marido, para a sua esposa, não sabe contar para outra pessoa, não sabe para si mesmo qual é o passo. Isso gera insegurança, gerando insegurança a pessoa tem dificuldade em aderir ao tratamento, ou seja, de aceitar a sua proposta. Então, é muito importante, uma das fases mais importantes do SOMAR, que é esse método todo de vendas que a gente tem, é exatamente ao oferecer, que é a letra O do SOMAR, uma das partes mais importantes do oferecer é exatamente eu fazer uma apresentação de modo claro, de modo didático, de modo a fazer com que a pessoa entenda exatamente o que vai ser feito e tenha vontade de passar por aquilo, tenha vontade de fazer aquele tratamento, mas principalmente vontade de ter o resultado. Ninguém quer a cirurgia, mas a pessoa quer o resultado daquilo. Então a sua ênfase na conversa vai estar no começo dela, na primeira fase, e na última fase, antes de você falar de preço, vai estar exatamente naquilo que ele buscou e não em coisa. Sua ênfase jamais tem que estar em material, em técnica específica, em alguma coisa, num equipamento, porque equipamentos são copiáveis, pessoas não. É o seu jeito de fazer, é o seu aprendizado, é o seu estilo, sua experiência, sua mão, é isso que o profissional quer, que o paciente quer. E a gente muitas vezes erra achando que o bacana é colocar a ênfase no material, o alemão, no implante, na peça, seja qual for, no material, enfim, no material que você está usando que é importado, porque não sei o que. Não. Se você coloca a ênfase na tecnologia, no equipamento, no material, você está colocando o valor em algo fora, em algo externo a você. O que vai fazer você vender melhor, o que faz você ter valor pessoal, e as pessoas não reclamarem do preço, é quando você é o diferencial. Todas essas outras coisas podem ajudar nisso? Podem até contribuir nisso. Sabendo que você tem coisas importadas, pode contribuir? Pode. Mas se você colocar ênfase demais nessas coisas e não no seu método de entender e dar a solução para ele, o foco dele, o valor dele fica nas coisas externas, não fica em você. E aí é um grande erro que faz com que as pessoas talvez vão procurar outra pessoa com aquele equipamento. Se o bom é o equipamento, não é quem usa o equipamento, vão achar quem usa o equipamento de uma forma mais barata, porque tanto faz, já que o equipamento é que é bom. Entendeu o que eu quis dizer? Então, apresentação por camada, já aprendeu, né? Vai lá do simples, vai indo passo a passo até chegar no mais complexo, sempre começando e terminando essa ênfase com o que é aquilo que o cliente veio buscar mais importante com você.
Beleza? Deu para entender? Show de bola então. Muito bem, espero que você agora comece a usar isso a partir de hoje. Use bastante no seu consultório, comece a testar isso com o cliente para você ver como é bacana você começar a perceber o grau da taxa de conversão como vai aumentando. Você vai percebendo isso. Se você tem equipe, começa a treinar a sua equipe, começa a medir isso. Tá? Observa como você mesmo e como sua equipe faz com relação à venda, que você vai ver que isso realmente causa um impacto real. Você vai ver disso. Ok? Então eu quero te convidar para você, mais uma vez, seguir e curtir as nossas páginas, né? Nosso podcast aqui, principalmente no Spotify. Se você segue por outra plataforma também, marca lá o seguir. Se você está aqui marcando lá seguir a gente, ajuda a plataforma a reconhecer a quantidade de pessoas e o valor que a gente tem para os nossos seguidores. A gente tem uma quantidade muito grande de seguidores, de ouvintes, e precisamos aumentar a quantidade de seguidores, ok? Porque nem todo mundo está seguindo ainda. Então isso aí torna a nossa plataforma mais relevante. É uma forma de você nos ajudar, de me ajudar nesse processo e do nosso movimento Consultório Empresa. Tá bom? Nossa página no Facebook também continua lá, e a gente pode interagir cada vez mais e mais por lá. O assinante Premium também tem a sua área de login e senha, que sempre tem um material especial. E isso sempre vale a pena você consultar lá o material que a gente colocou referente a cada podcast. Tem 1 ou 2 materiais que a gente vai acrescentando lá. E vira e mexe, tem coisa até de podcast passado que a gente vai acrescentando também. Estamos preparando muitas outras que virão aí pela frente, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela parceria, pela audiência. Chame mais amigos para conhecer o nosso projeto, espalhe as boas novas. E é um prazer ter você aqui, espero estar ajudando e contribuindo para a sua carreira. Forte abraço, empreendedor.